Dois dos melhores pilotos da Fórmula 1 assinaram novos contratos de longo prazo na véspera da temporada de 2024, e eles têm mais consequências do que simplesmente permanecer em suas equipes. Lando Norris e Charles Leclerc estão mantendo o status quo ao apostar na McLaren e na Ferrari, e fazendo isso, se retiram de um mercado de pilotos que promete ser muito volátil nos próximos anos. Basicamente, eles estão apostando que é melhor o time que não é uma Red Bull, mas que você conhece, para começar a vencer regularmente e lutar por campeonatos. Ambos são contratos de vários anos, embora a McLaren e a Ferrari tenham decidido não divulgar a duração exata. Não se sabe por quê. Parece ser a clássica mania da Fórmula 1 de manter um segredo apenas para ter um segredo. Quando perguntamos ao CEO da McLaren, Zac Brown, o motivo, ele inicialmente disse porque é assunto nosso. Mas o último contrato de Norris também era assunto deles, e nos disseram quando expirou e que não havia cláusulas de rescisão. Mas deve haver um motivo. Afinal, a McLaren nos disse em outubro passado que o novo contrato de Oscar Piastri vai até o final de 2026. Pode ser que Norris e Leclerc não tenham assinado contratos tão longos quanto os anteriores. Leclerc fez um contrato de 5 anos com a Ferrari no final de sua primeira temporada com a equipe em 2019, enquanto Norris assinou um contrato de 4 anos com a McLaren em fevereiro de 2022. Se nenhum dos dois quis renovar por tanto tempo, suas equipes podem querer evitar foco excessivo no porquê disso. Esse sigilo também pode estar relacionado a cláusulas de rescisão. Durante o inverno, dizia-se que Leclerc estava assinando por mais 5 anos com a cláusula de rescisão após 3. Nem Leclerc nem Norris precisavam de cláusula de rescisão anteriormente, já que Ferrari e McLaren representavam opções muito boas de longo prazo para eles. Bom salário, equipe segura, um forte vínculo emocional, competitividade suficiente e potencial para melhorar. Mas agora as circunstâncias são diferentes. Os pilotos estão um pouco mais velhos, suas reputações melhoraram muito e sua importância para suas equipes é inquestionável. Além disso, mais cedo ou mais tarde, surgirão outras opções. Seria surpreendente se eles realmente tiverem feito novos contratos de longo prazo, sem a opção de sair em algum momento, se suas equipes não estiverem fazendo um bom trabalho e surgir uma melhor alternativa. Independente dos detalhes de como a McLaren conseguiu manter Norris, é óbvio que a McLaren é uma grande vencedora com a renovação dele. Mesmo que dessa vez tenha que aceitar cláusulas de rescisão, ainda é a McLaren que precisa cumprir o que prometeu e dar a Norris o que ele precisa. Manter Norris a longo prazo agora está nas mãos da McLaren, e ela tem ainda mais tempo para acertar as coisas. Norris e Leclerc são ativos valiosos para a McLaren e a Ferrari. Eles estão para suas equipes como Lewis Hamilton para a Mercedes e Max Verstappen para a Red Bull. É fácil entender o desejo de obter um novo compromisso multianual dos pilotos, principalmente para a McLaren, que teve que lidar com especulações insistentes de que a Red Bull poderia atrair Norris em algum momento. Norris está na McLaren desde sua estreia na Fórmula 1, mas o interesse da Red Bull já existia antes disso. Ela chegou a cogitá-lo como substituto de Brandon Hartley na Toro Rosso em 2018, quando Norris ainda fazia sua temporada de estreia na Fórmula 2. Esse interesse foi fundamental para a McLaren promover Norris em 2019. Desde então, acredita-se que a Red Bull fez pelo menos algumas consultas. No ano passado, quando Sérgio Pérez começou a ter problemas para acompanhar Verstappen, sentia-se claramente que a Red Bull adoraria ter Norris como seu substituto. Norris é um bom amigo de Verstappen e sua adaptabilidade provavelmente o tornaria muito compatível com Verstappen também no nível técnico. Embora a Red Bull tenha minimizado qualquer interesse direto de tentar Norris, mesmo no ano passado nunca lhe poupou elogios. E com a aproximação do fim do contrato de Norris em 2025, mesmo que não fosse iminente, a perspectiva da McLaren perdê-lo parecia pelo menos uma ameaça real a considerar. Junte a isso a queda de desempenho da McLaren em 2022 e o início ruim de 2023, e havia sérias dúvidas se Norris gostaria de cumprir seu contrato existente com a McLaren, quanto mais assinar um novo. Se ele quisesse sair ou tivesse a cabeça virada, a McLaren teria que aceitar perdê-lo após 2025 ou negociar e deixá-lo ir mais cedo por uma compensação aceitável. Mas isso não importa mais. Norris diz que, embora tenha gostado bastante da especulação, ligando-o a equipes como a Red Bull, ele entende que não é bom para a equipe ver comentários de que um de seus pilotos possa ou queira sair. Isso reforçou sua motivação para assinar esse contrato mais cedo. Esse período promete ser muito interessante para o mercado de pilotos de Fórmula 1.
vários deles sem contrato, vagas provavelmente disponíveis na Red Bull e na Mercedes nos próximos anos, e novas regulamentações de carros e motores para 2026, ameaçando uma grande reviravolta na hierarquia atual. Norris e Leclerc se comprometeram com suas equipes até pelo menos o início das novas regras. Isso tem uma consequência óbvia para o mercado de pilotos, removendo duas ótimas opções para equipes rivais e mudando o foco para o que acontece agora. Por exemplo, os holofotes se concentram na Ferrari para descobrir se ela vai manter Carlos Sainz ou procurar alguém para substituí-lo. Mas no que diz respeito a Norris e Leclerc, estar a salvo dessas especulações é bom ou ruim? Eles deram a si mesmos a melhor chance de vencer, ou viraram as costas a melhores opções? Norris está convencido de que está com a equipe que lhe dá o melhor pacote geral. Ele está feliz na McLaren, se sente parte da família e está convencido pela sua trajetória. Sob a liderança de Andrea Stella, a McLaren viveu um renascimento na última temporada, algo quase sem precedentes na Fórmula 1 moderna. Isso fez com que 2023 fosse a melhor temporada de Norris na Fórmula 1, apesar do início difícil. A reorganização técnica de Stella em 2023 ajudou a McLaren a sair de uma letargia que parecia ter se instalado enquanto esperava por um novo túnel de vento e simulador. O que foi impressionante no ano passado é que a McLaren conseguiu reverter sua sorte usando os mesmos recursos técnicos e humanos com que antes havia decepcionado. Norris ficou muito encorajado, mas não foi só isso que o convenceu. O novo túnel de vento e o simulador agora estão funcionando e novos profissionais vieram da Ferrari e da Red Bull. O pessoal existente foi energizado e Norris diz que há entre os membros da equipe um sentimento que está em nível bem mais alto do que ele já experimentou antes. Então sim, Norris tinha convicção ao assinar um novo contrato mais cedo do que precisava, já que o seu anterior não estava prestes a expirar. Ele se excluiu deliberadamente da saga do mercado de pilotos. Isso lhe dá segurança e clareza, e deixa claro para a McLaren que ele está totalmente comprometido. E isso significa que ambos os lados podem se concentrar inteiramente em manter a curva ascendente da McLaren nas próximas temporadas e enfrentar as novas regras em 2026 da forma mais intensa possível, sem quaisquer dúvidas contratuais pendentes. Muitos dos argumentos aplicados a Norris se aplicam também a Leclerc, mas o tempo foi um fator, já que o contrato de Leclerc expirou este ano, o que faz muita diferença nas circunstâncias deles. Um novo contrato de vários anos é um compromisso seríssimo para Leclerc. E embora a Ferrari seja especial à sua maneira, do ponto de vista da competitividade, ela é apenas uma das muitas candidatas a disputar títulos seguindo os passos da Red Bull. A Ferrari precisa mais de Leclerc do que ele precisa da Ferrari. Mais cedo ou mais tarde, ele poderia mudar para quase qualquer outra equipe com perspectivas competitivas semelhantes. Por isso, ele poderia ter feito apenas uma extensão de 2 anos, mas não parece ter sido isso que aconteceu. Apostar tudo na Ferrari é parcialmente impulsionado pelo sentimento. Leclerc adora a Ferrari e, em troca, é idolatrado pela equipe e pelos fãs. Ele também tem um senso de lealdade e gratidão à Ferrari pela fé depositada nele. A Ferrari fez de Leclerc um piloto de Fórmula 1, um vencedor na Fórmula 1, e não há nada que ele deseje mais do que vencer um campeonato com essa equipe. Ao mesmo tempo, Leclerc sabe que pode chegar um momento em que precisará ser egoísta. Ele disse que se mudará para outro lugar quando deixar de acreditar no projeto da Ferrari, mas esse momento ainda não chegou. Leclerc é um grande fã de Fred Vasseur, que está se preparando para sua segunda temporada no comando da Ferrari, e isso foi parcialmente validado pela resposta da equipe a um desafiador 2023. O carro da Ferrari não foi apenas melhorado, foi também ajustado ao gosto de Leclerc, o que lhe permitiu o desempenho fantástico do final da temporada. Leclerc agora acredita mais na Ferrari do que antes da chegada de Vasseur, quando sua relação com Mattia Binotto parecia irreparável. Isso deve ter prejudicado as perspectivas da Ferrari de manter Leclerc a longo prazo, mas agora esse dano foi consertado. Ainda assim, assinar por várias temporadas é mais do que uma demonstração de fé. É uma aposta que arrisca desperdiçar alguns dos melhores anos de Leclerc. Leclerc aposta que a Ferrari vai recompensar sua fé e lealdade logo no início das novas regulamentações. É possível, mas não é garantido. Mas sem alternativa melhor e imediata no horizonte, por que não assinar um contrato lucrativo de longo prazo com uma possível saída, caso as coisas não ocorram como ele espera? Pelo menos, a necessidade de justificar sua lógica é menor para Leclerc e maior para a Ferrari, assim como é com a McLaren para Norris.